escolhido os levitas, e no caso Arão, que ainda estava vivo, para ser sacerdote, e os sacerdotes eram tirados dali. Então Moisés manda que todos os representantes daqueles que se rebelaram trouxessem cada um uma vara, uma espécie de cajado, um bordão, para que ele colocasse então durante a noite em frente à Arca da Aliança, na tenda do encontro, e a vara que florescesse, que brotasse e florescesse numa noite, então aconteceria um milagre, era da tribo da qual o Senhor havia escolhido. E quando ele abre a tenda pela manhã, diz o texto bíblico lá em Números 17, que a vara de Arão havia brotado, produzido flores e frutos, e era uma amendoeira. Deus estava ali na primeira vez utilizando uma amendoeira para testificar de algo. Então ele disse: olha, eu escolhi Arão e a tribo deles, então os outros não escolhi ninguém das outras tribos. E agora Deus chama Jeremias, dá essa visão e diz: olha, o que você está vendo? Eu vejo uma amendoeira. Então ele diz: eu velo para cumprir com a minha palavra. E por que Deus afirma isso? Porque nos versículos anteriores mostra o chamado de Jeremias. Ele é muito jovem, Deus diz a ele: olha, antes de você nascer no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te dei por profeta às nações. E Jeremias faz uma argumentação dizendo: eu sou muito novo, sou um adolescente, sou um menino, ele usa essa expressão, e não posso. Então Deus afirma para ele dizendo: olha, o que eu colocar na minha boca, você vai dizer, eu confirmo o seu ministério. E Jeremias, essa palavra que Deus deu a ele se cumpriu. Jeremias teve um ministério de cerca de 60 anos, vários reinados, e tudo que Deus falou se cumpriu, porque tudo aquilo que Deus fala se cumpre, durante toda a vida se cumpriu. Então Deus cumpre a sua palavra. Em Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo dará o sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz, e esse menino será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Cerca de 700 anos depois, essa palavra se cumpriu, nascendo Jesus Cristo da Virgem, que foi concebida pelo Espírito Santo. A palavra de Deus se cumpriu. Eu tenho certeza que muitas pessoas duvidaram, e muitos duvidam até hoje, dizendo que Maria não era virgem, mas o texto bíblico diz que ela era virgem, que José não teve relação sexual com ela antes de nascer o bebê. Então, ainda que muitos duvidassem, ainda que não acreditassem, a palavra de Deus se cumpriu. Ainda que não acredite, a palavra de Deus sempre se cumpre. Em Isaías capítulo 66, verso 8 diz: quem já ouviu tal coisa? Quem ouviu algo semelhante? Pode uma nação nascer em um só dia? Portanto, assim diz o Senhor: eu farei num dia nascer uma nação. E no dia 14 de maio de 1948, precisamente, quantos anos? 1878 anos depois da nação de Israel deixar de existir, nasceu a nação de Israel, cerca de 2.500 anos depois desta palavra profética. Com certeza, durante esses 1878 anos, em que não havia nação de Israel, não havia o Estado de Israel, quando se ouviu falar dessa profecia, muitos duvidaram, muitos não acreditaram, mas a palavra de Deus se cumpre por inteiro, porque Deus não é homem para mentir, Deus é Deus. Jesus prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, e Ele cumpriu com a sua palavra.
muitos não acreditam, mas Ele está vivo. Você não precisa acreditar, porque isso não muda a realidade de que Ele está vivo. Em Mateus capítulo 24, Jesus deixou muitos sinais de que Ele voltaria para buscar a sua noiva. Praticamente todos os sinais, todas as profecias já se cumpriram, tudo está escancarado diante dos nossos olhos. E o anticristo está prestes a governar. Nós vivemos a última hora de Deus para a humanidade. Acredite ou não, você não é obrigado a acreditar, mas tudo vai se cumprir. A palavra do Senhor nos diz: continue o injusto na prática da injustiça, continue o imundo ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa para aqueles que me esperam. Então, meus queridos, você não é obrigado a acreditar em nada, mas todos aqueles que acreditam são abençoados. Se você não crê, Deus vai cumprir a sua palavra da mesma maneira. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para que minta. Ele é Deus, e para Ele não depende da crença humana, acreditando ou não acreditando, todas as coisas se cumprem, nada vai deixar de se cumprir. Jesus disse que nada vai deixar de se cumprir, toda a sua palavra, até uma vírgula, até um tio, tudo se cumpre na sua palavra. Ele disse: passará o mundo, mas a minha palavra não passará. E a Bíblia diz que Deus vela, Deus vigia para cumprir com a sua palavra. Como eu citei, Ele não depende da fé das pessoas para cumprir a sua palavra. Quem não crê, tão somente não é abençoado. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi na sua cidade, Ele não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade deles. O poder de Jesus não diminuiu nem um pouquinho, meus irmãos. Quem perdeu de ser abençoado foram as pessoas que não acreditaram nele. Então Jesus vai voltando a amendoeira que nós falamos que Deus usou ali como exemplo, dizendo que a sua palavra se cumpriria. No caso de Arão, testificando que ele era que ali havia o sacerdócio. Em uma outra ocasião que cita a amendoeira, está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 5, que é uma exortação de Deus para buscá-lo antes da amendoeira florescer, que significa antes que seja tarde demais, antes que acabe as suas forças, antes que a amendoeira floresça, antes que chegue o dia dos pranteadores prantearem a sua morte. Ele diz: busque ao Senhor. Então é tempo, nós vivemos tempo de arrependimento, tempo de se voltar para Deus, tempo de colocar a nossa casa em ordem. Os sinais estão se cumprindo, a incerteza do mundo está diante dos nossos olhos. Vivemos rumores de guerra, vivemos uma guerra hoje no planeta com possibilidade de se tornar uma guerra mundial. Vivemos incerteza econômica para muitos, mas quem tem a sua fé firmada no Senhor, ele não precisa temer. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio. Você não precisa acreditar, mas se você não crê, os crentes vão subir para o arrebatamento e você vai ficar para o governo do anticristo. A Bíblia nos diz em 1 João 18, filhinhos, esta é a última hora, e sabemos que é a última hora, porque o anticristo já se aproxima. A quantidade de revelação, não só a minha, tantas pessoas, que eu não sou o único no planeta, tantos profetas, tantos servos do Senhor, que Ele tem trazido essa palavra de alerta, que é tempo de arrependimento, que é tempo de colocar a nossa casa em ordem, que é tempo de desapegar das coisas terrenas, é tempo de evangelizar, de buscar ao Senhor, clamar pela vinda dEle.
nós vivemos muito apegados a esta vida, mas a palavra do Senhor, ela se cumpre por inteiro. Você não precisa acreditar, mas esta palavra, ela se cumpre 100%. Nada do que está escrito deixará de se cumprir. Se eu pegar esse prato aqui, esse pratinho aqui na minha mão, e eu afirmar que ele é azul, eu afirmar que ele é preto, que ele é vermelho, nenhuma das minhas afirmações vai mudar a realidade de que ele é branco. Então, acreditando ou não acreditando nessa palavra, vai se cumprir. Você pode dizer: eu não acredito, isso foi escrito por homens. Graças a Deus não foi por animais não, porque animal não escreve. Homens santos inspirados por Deus deixaram a sua palavra, e ela vai se cumprir 100%. Assim como não muda a realidade desse prato ser branco, eu afirmar que é outra cor, assim também, acreditando ou não, tudo que está escrito vai se cumprir, porque a palavra do Senhor se cumpre por inteiro. Quem perde é um incrédulo. Então, se você crê, como eu creio, que essa palavra se cumpre por inteiro, nós descansamos na fidelidade de Deus, porque não importa a incerteza, não importa se existe iminência de guerra, não importa se existem enfermidades assolando, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, firmes, permanecem firmes para sempre. A nossa fé, ela não é abalada por circunstâncias, a nossa fé está firmada na rocha que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então, quem não crê é quem perde, mas se você crê, você tem as promessas do Senhor, e quando Jesus voltar, eu e você vamos subir, porque o Senhor vem buscar a sua igreja, e a Bíblia diz que nós devemos desejar esse momento, e todos aqueles que desejam esse momento do arrebatamento, onde nós não teremos mais a existência da natureza pecaminosa dentro de nós, tudo haverá o tempo da perfeição e da eternidade ao lado do Senhor. Todos aqueles que anseiam, eles vivem uma vida reta. Por isso que o texto de Apocalipse 22:8 diz: continua o impuro na impureza, o injusto na injustiça, o santo continua a santificar-se, e o puro continua a purificar-se mais. Então quem é puro vai se santificar, quem é impuro nós vemos que cada vez vai mais de abismo a abismo, mas aqueles que pertencem ao Senhor, eles buscam aqueles que ainda estão perdidos lá fora, para anunciar que o Senhor vem para buscar a sua igreja. Como eu falei antes, você não precisa acreditar, mas se você não acreditar, mesmo assim, os crentes vão subir com o Senhor, e você vai ficar. Por isso, o meu conselho para você: se arrependa dos seus pecados. Se você não acredita, peça ao Senhor para Ele gerar fé no seu coração, para que você não fique no pior tempo da humanidade, que é o governo do anticristo, ou então morra sem salvação, porque eu e você podemos morrer a qualquer instante. Eu quero orar com você antes de encerrar essa transmissão. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento para que o Senhor esteja gerando fé no coração de quem está me ouvindo neste momento. Assim como o Senhor falou para Jeremias, que o Senhor vigia para cumprir a tua palavra, Jesus, o teu filho, disse que toda a palavra do Senhor se cumpre, passa o céu, passa a terra, ou seja, os céus e a terra que hoje existem serão desfeitos, mas a tua palavra, Senhor, ela permanece para sempre. E essa tua palavra nos revela que nós vivemos a última hora do ser humano aqui na terra, a última hora do Senhor para o ser humano, Pai. Então gera arrependimento em cada coração, e que dentro de nós haja temor, ó Deus, para vivermos em santidade, ó Deus, e levarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vou ministrar a bênção.